Colégio Evangélico Gamaliel. O futuro do Brasil em boas mãos. Olá, bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui nós estamos para mais uma videoaula e hoje vamos para a nossa videoaula de ciências. Eu quero pedir para vocês aí em casa abrir o livro didático na página de número 357, tá? Vamos dar continuidade ao nosso assunto. Olha só, na aula passada falamos sobre os tipos de solo e eu pedi para vocês fazerem aí essa experiência que está na página 357, tá? Com certeza vocês fizeram, já responderam aí essas questões, que vocês só vão poder responder as questões depois que fizerem a experiência, tá? Então, hoje vamos dar continuidade ao assunto. Virem a página 358 e vamos falar hoje sobre a erosão do solo, tá? E continuar esta videoaula. Olha só, a erosão do solo, vamos saber o que significa isso? A erosão ocorre quando a vegetação é retirada do solo, deixando-o pobre e desprotegido. O vento e a água arrastam parte do solo e seus nutrientes. Para evitar a erosão é preciso manter a vegetação que cobre o solo. Tá bem explicado aí, né? Com certeza aqui na nossa cidade vocês já viram algum solo, tá? Com erosão, solo onde é retirado toda a vegetação, todas as plantas, então ele fica totalmente desprotegido e quando chove a água vai arrastando, tá? Tudo, e esse solo ele fica infértil, tá? Ele fica desprotegido, causando a erosão, certo? Vocês estão vendo aí na imagem, vocês vão ver aí em casa, um solo totalmente desprotegido, totalmente sem plantas. Aí fica só as pedras e as pedras vão, tá? A chuva e o vento vão tirando as pedras, né? Vão deslocando as pedras, vão deslocando a terra e fica um solo muito feio, certo? E infértil para qualquer outro tipo de planta. Olha só, vamos falar agora sobre a utilização das minhocas. Vamos ver qual é a utilidade das minhocas. Acho que a maioria, né, a gente tem muito medo de minhoca, não é nem questão de medo, é nojo de minhoca, né? Mas tudo que Deus criou tem uma utilidade. E as minhocas, elas são muito úteis para o solo, porque elas fazem com que o solo fique bem fértil. Vamos ver como é que acontece isso? A utilidade das minhocas. As minhocas vivem em galerias que perfuram a terra. Essas galerias arejam o solo. As minhocas comem terra e digerem os restos de plantas e animais. Enquanto comem, elas cavam. Para eliminar as fezes, as minhocas sobem de marcha a ré até a superfície e soltam bolinhas de terra na entrada das galerias. Por isso dizemos que as minhocas enriquecem os solos com seus excrementos. Solo com minhoca é arejado, úmido e rico em humus. Olha só, as minhocas têm a utilidade delas. Elas fertilizam o solo, tá? E o solo onde vivem as minhocas fica um solo arejado, um solo rico em humus, que é um solo fértil, um solo bom para a agricultura. Hoje, muitos agricultores, eles utilizam esse tipo de adubo com minhocas, porque elas ajudam, né, a enriquecer o solo, tornando esse solo bem arejado e rico em humus, que é um solo bom, que é um solo rico para a plantação.
Continuando, vamos falar agora sobre desertificação e erosão do solo. É um problema muito grave, tá? Para o solo. A desertificação é a mudança do solo fértil em solo arenoso. Olha só, um solo muito fértil, ele pode ficar infértil, se tornando um solo muito arenoso. E vocês sabem que o solo arenoso, ele não é um solo bom, porque ele não retém a água. Vamos continuar? Impróprio para a agricultura. Solo que não retém, que não junta a água, ele não é um solo bom para a agricultura. A desertificação é um processo natural da terra. Muitos desertos de hoje já foram florestas no passado. Olha que interessante. No entanto, as atividades humanas estão acelerando a formação de desertos. Cerca de 15% da superfície terrestre está sob o risco de desertificação. A maioria das atividades humanas, elas destroem tanto a natureza como o solo em geral, tornando um solo infértil, tornando um solo arenoso, um solo desértico, tá certo? Esse processo, virem a página, vamos continuar. Esse processo pode ser causado pela criação de gado, pelo plantio e extração de minério do subsolo. Essas atividades contribuem para o surgimento de terrenos que não retêm água. Então, como eu falei para vocês, o solo que não retém água, ele não é bom para a agricultura, tá? Ele fica um solo arenoso e impróprio, tá? Para qualquer tipo de plantação. Isso acontece, né, como falou aqui o livro, por causa da criação de gado, porque o gado ele pisoteia a vegetação rasteira, né? E com isso a vegetação vai morrendo, certo? E acaba ficando um solo totalmente sem vegetação, totalmente desprotegido. Aí vamos lá. A desertificação é um problema grave porque diminui as terras cultiváveis do planeta. Com o crescimento da população mundial, essas áreas certamente farão falta no futuro. Com o crescimento da população, a população cada vez mais precisa de mais alimentos. Então, com esse processo de desertificação, muitas áreas que seriam utilizadas para a plantação, para o cultivo, né, de alimentos, elas vão ficando impróprias e causando aí, tá, uma falta, né, uma escassez de alimentos no futuro. A erosão das rochas e do solo. As rochas e os solos sofrem constantemente modificações provocadas pela ação do vento, das águas, do calor, do frio e dos seres vivos. No calor, as rochas dilatam. No frio, elas se contraem. Com o passar do tempo, as rochas se partem. A água entra pela fenda das rochas e congela, forçando as fendas a abrirem ainda mais. As rochas se partem e formam pedras. Olha que interessante. Que por sua vez se partem formando pedregulhos, aquelas pedrinhas bem pequenininhas. O vento e a água derrubam árvores, cavam buracos, desgastam as margens dos rios e carregam grandes porções de solo de um lugar para o outro. Todo esse processo vai causando a erosão, né, das rochas, vai causando, né, a erosão do solo. A água do mar e as ondas desgastam as rochas do litoral. A água dos rios cavam valas profundas nas rochas. O desgaste das rochas e a remoção das partículas do solo é a erosão. Tudo isso aí que vocês ouviram aí é o que nós chamamos de erosão. A erosão é inimiga do solo fértil. Olha só, que interessante.
E nós dependemos do solo fértil para cultivar os vegetais que nos alimentam. A erosão também é inimiga do solo das cidades. Nos locais onde ela acontece, as casas podem desabar. A principal maneira de impedir a erosão do solo é por meio da cobertura vegetal, onde há plantas. A água da chuva não remove as partículas do solo. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com a vegetação, com as plantas, porque elas protegem o solo da chuva. Onde tem vegetação, onde tem plantas, a chuva não arrasta tudo, não arrasta o solo. A vegetação, ela protege o solo. E nós precisamos do solo fértil para cultivar os alimentos que nós consumimos. Então, nós precisamos preservar as plantas, precisamos preservar a vegetação para que não venhamos ter problemas no futuro, certo? A vegetação, ela é fundamental para a vida no planeta, certo? Sem a vegetação não existiria vida. Então precisamos repensar as nossas atitudes com relação à natureza e cuidar melhor, né, para que no futuro nós tenhamos aí uma vida mais calma, né, uma vegetação boa, um ar melhor, um clima melhor, certo? Nós dependemos disso para a nossa sobrevivência, certo? Vocês estão vendo aí, ó, a erosão do solo, né? Ó. Todos esses elementos que eu falei, a água, a chuva, o calor, o frio, eles causam o desgaste das rochas, tá? Causando a erosão, tá certo? Das rochas e do solo. Virem a página, continuando, vocês vão aí responder essa atividade. São apenas 6 questões. São apenas 5 questões, aliás, 6 questões mesmo. Vocês vão responder em casa, vocês vão voltar no assunto, vão ler todo novamente, com muito cuidado. Leia uma, leia 2 vezes, até você compreender melhor. E depois vocês vão responder, tá, essas questões. E em uma próxima videoaula, eu vou estar aqui com vocês para fazermos a correção, tá bem? Fiquem com Deus, tudo de bom para vocês, que o Papai do Céu continue protegendo vocês aí em casa, protegendo suas famílias, tá? Beijo grande, saudades, mas em nome de Jesus, logo, logo vamos estar juntinhos novamente, tá? Beijão, tudo de bom, fiquem